Então, boa noite a todos, todas, né? Vi que tem muitas pessoas que também vão para a novena, né? Tem outros compromissos, mas como a aula fica gravada, também é uma vantagem, né? Que aí podem assistir, então isso é bom. Então, é um prazer estar com vocês. Hoje é o quarto e último dia do nosso curso, né? De Josué. Então, a gente vai também procurar fazer uma recapitulação daquilo que já foi dito, né, para chegarmos a uma síntese. Então, vamos começar invocando o Espírito Santo para aquele que foi aquele que inspirou a escrita da Bíblia, né, também inspire a nós na leitura do livro de Josué. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, iluminai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, mais tarde, o padre Luiz Carlos disse que ele vem também nos fazer companhia, né? De imediato ele não consegue entrar, mas depois, então, nos dá a bênção, né, para encerrarmos bem esta noite. Tem algumas pessoas, eu acho que são conhecidas, né? Já foram meus alunos, acho que uma boa parte, amigos, né? Estou vendo alguns aqui. Faz tempo que a gente não se vê, né? Então, meu abraço para vocês todos. Estou numa fase de tratamento, né? Sempre assim, né? Me tratando, então aí estou sem os cabelos no momento. Mas a voz está aqui, graças a Deus. Então, posso continuar falando, né? Isso que importa. Muito bem. Então, nós temos aí até as 9h30, talvez ali para o final, faltando uns 15 minutos, se nós tivermos esse tempo, podemos fazer alguns comentários, vocês podem fazer comentários e perguntas, né, esclarecimentos, assim. Então, se tiverem dúvidas também ao longo da noite, anotem, que fica mais fácil de lembrar, né? Às vezes, no momento, não dá para fazer, e a resposta vem em seguida, e outras vezes a resposta não vem, então é bom anotar, porque assim, né, pode ser esclarecido. Então, nós estamos aí com esse tema tão bonito do livro de Josué, que é: o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. E então é isso, né? Esse versículo 1:9 de Josué, que inspira a reflexão do mês da Bíblia deste ano. E vocês devem ter observado que não é um livro fácil, né? De ler e de compreender. E o tema de hoje, ele vai justamente nos ajudar um pouco nessa compreensão maior, porque ele vai falar da violência, né? Então, nós terminamos o nosso curso com esse quarto encontro, que vai falar um pouco sobre a violência, para ver se conseguimos, né? Algumas coisas do livro de Josué e depois dos livros que vêm em seguida também, Juízes, Reis, né? Parecem muito violentos, porque tem muita guerra, muita morte, e os alunos sempre estão
perguntando, né, como é que Deus permite essa coisa toda. Porque na nossa época é muito mais difícil de entender isso. Mas Josué nos dá a oportunidade de poder refletir isso, né, e de entender melhor. Então, podemos ir passando, Denilson. Denilson está passando a apresentação para mim, né? Então, temos o próximo slide aí, só para ilustrar, né, essa capa. É a mesma coisa de antes, aí está o meu nome também, para quem não me conhece, né, Helenira Moreira. Então, nós temos uma coisa bonita nessa imagem, que é um sol, né? Uma estrela, o sol é uma estrela mesmo. E tem essas pessoas em direção ao sol. E podemos, essa cor toda, né, esse calor, essa energia, né, esse fogo, nós podemos ir fazendo a analogia, porque a teologia, ela trabalha com uma linguagem, que é a linguagem da analogia. Analogia é comparação, porque nós não temos uma linguagem específica para falar de Deus, e das coisas de Deus, e das coisas espirituais. Por isso, nós fazemos pela comparação. Analogia é comparação, né? Então, a gente sempre diz, Deus é como, né? E aí, essa imagem, ela mostra, assim, Deus como esse sol, né? E mais quente do que o sol, poderíamos dizer, com toda a sua energia, né? Essas cores fortes que nos enchem de energia, e essas pessoas que parecem uma família, né? 5 indo em direção a este sol, que significa, né? Tem muito a ver com essa frase do livro de Josué. O Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Então, eles estão indo e o Senhor está à sua frente. Então, nessa aula, eu acredito que, como nas demais, o mais importante é ver Deus nisso tudo, né? Porque senão a gente fica apenas com um livro de literatura. Então, uma pergunta teológica importantíssima é: onde Deus está? Onde Deus está nisso tudo? Como é que Deus se manifesta nessa realidade humana? Porque senão o texto fica árido para nós, né? A gente aprende por aprender mesmo. Eu sei, conheço, mas isso não incide na vida. E a palavra de Deus é uma palavra viva, eficaz, que deve incidir na nossa vida, né? Ela deve nos mudar. Então, é importante que saiamos mudados, né? E mudados no sentido mais positivo do termo, que saímos convertidos esta noite dessa aula, né? Então, a aula não é apenas para ficarmos mais conhecedores, mas para ficarmos mais santos, né? Para ficarmos mais próximos de Deus, para estarmos mais em comunhão com Ele. Então, indo para frente, nós temos aí, eu fiz uma relação dos temas que foram passados, né? Que vocês devem se lembrar muito bem. E o primeiro tema, dado pelo padre Luiz Carlos, Josué, um líder segundo o coração de Deus. E o padre Luiz Carlos concluiu aquele dia a aula com uma frase de São João da Cruz, que diz: no entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. E eu achei muito oportuno isso que ele fez, né? Porque, embora o livro de Josué traga muitos elementos que parecem violentos, né, agressivos, o princípio, quando fala de Josué,
indica justamente isso, né? Que o líder escolhido para substituir Moisés é segundo o coração de Deus. E o coração de Deus é uma analogia, porque Deus não tem coração, né? Por que Deus não tem coração? Porque Deus é um espírito perfeitíssimo e eterno, criador do céu e da terra. O espírito não tem coração. Mas Deus é amor. Então nós comparamos Deus a nós, mas Deus não é igual a nós, né? Deus não tem um corpo. Nós temos a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus. Ele é um homem e tem um corpo, né? Mas aqui é para dizer assim, que mesmo naquela realidade difícil de enfrentamento, o líder que Deus precisa é alguém que seja capaz de fazer a vontade de Deus, né? De realizar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, se nós olharmos para o Novo Testamento, é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, mesmo aqueles que não pertencem ao povo de Deus. E no final das coisas, né? Por quê? Porque no final das coisas, o que vai ficar é o amor. Só o amor vai ficar. Seremos julgados pelo amor. Ser julgado pelo amor significa ser julgado por Deus. Que nós dizemos que é misericórdia, né? E é. Mas essa frase indica também ser julgado pelo amor com que amamos. Então, não só julgados por aquele que é amor, mas julgados pela medida que amamos. Por isso, se formos pensar, seremos julgados pelo quê, né? Pelo quanto amamos, pelo quanto fomos capazes de amar. É isso que vai importar no final. O amor, né? A gente tem tantas preocupações, mas o que fica é o amor, é amar. Por isso é que se diz que São João, no final da vida, ele repetia só uma frase: filhinhos, amai-vos. Porque o Evangelho de João, as cartas de João falam sobre o amor, o amor, o amor, o amor. Porque Deus é amor. E nós somos chamados a viver a vida em Deus. E a sermos como Deus. Então somos chamados ao amor, a sermos amor. E com isso, nós podemos comparar com o tema de hoje, que é a violência, né? A não violência em nome de Deus, falar da violência. Aí nós já podemos nos perguntar: violência combina com amor? E aí vamos para o segundo tema. O segundo tema que vocês viram, né, no segundo encontro, a terra, dom e missão. E usava como lema terra prometida, terra conquistada, terra partilhada. Certamente vocês viram, eu não estava nessa aula, e eu vi os slides, mas vocês viram, né, que a terra é de Deus. Aqui nós entramos numa outra questão, porque sabemos que existe tanta violência por causa da terra. E Josué, Juízes e Reis vai dizer que a terra é de Deus. Não é minha, né? A terra em que eu vivo é uma terra que me foi dada, mas ela é dada para que eu possa viver nela, né? E por isso ela não é uma mercadoria. No nosso tempo, a terra é mercadoria. As pessoas compram e vendem terra. Mas quase que isso é um abuso.
porque a terra pertence a Deus. E no livro dos Juízes tem uma grande situação, né? Aquele conflito que existe entre o profeta Elias e a rainha Jezabel, porque Nabô tem uma vinha atrás do palácio do rei Acás. E o rei Acás, que está entediado, né? Não sabe o que fazer, os reis tinham essa coisa, eles não trabalhavam. O rei Davi não tinha nada para fazer, foi pecar, né? O Acás também não tinha nada para fazer, foi pecar. O Davi subiu lá no terraço e olhou e viu a mulher de Urias e pegou a mulher para ele, né? E causou um maior problema por causa disso. E o rei Acás também disse que ele estava entediado, não sabia o que fazer da vida. Aí ele foi olhar pela janela, viu a vinha de Acás, viu a vinha de Nabô e achou muito bonita e quis a vinha para ele. E foi tentar comprar a vinha de Nabô. E Nabô diz, não, porque isso é herança dos meus pais. Foi dada, né? E quando ele fala meus pais, ele está falando lá da origem. A terra que foi transmitida a ele, para ele cuidar e para ele viver dela. E o rei Acás fica emburrado com isso. Fica chateado, aborrecido, diz que deita na cama e vira com a cara para a parede. E fica lá, emburrado. E aí vai a rainha Jezabel e pergunta por que ele está chateado. Ele diz, porque o Nabô não quer me vender a vinha. Ela diz, se esse é o seu problema, pode levantar, porque eu resolvo. E aí manda alguns homens do palácio irem até Nabô, chamá-lo para fora e mata Nabô, simplesmente. Mata Nabô na frente do palácio. Aí ela entra no quarto de novo e diz para Acás, pode ir tomar posse da sua vinha, eu já resolvi o seu problema. E vem o profeta Elias e diz para ela, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabô, vão lamber o seu. Então, isso é muito violento, né? Mas a violência é gerada pela violência. A fala do profeta Elias é muito violenta. E ela vai acontecer. Porque lá em Abel e Caim, nós já sabemos que a violência é instaurada. E a violência é instaurada quando? Quando há essa necessidade de querer o que é do outro, né? Mas se eu considero que, na verdade, não é de ninguém, é de Deus, então eu sou desapegada de tudo isso. Então, pensem, né? Hoje nós temos uma situação em que muitos têm muita terra e outros não têm nada, ou têm pouca, né? E uns vivem da terra e outros não vivem. Hoje o nosso mundo é muito diferente, mas nós sempre precisamos voltar às origens e reconhecer que nada é nosso, nada é nosso. Por isso que nós morremos e somos sepultados sem nada, né? O que é que nós levamos? Nada. E às vezes, como a rainha Jezabel, nós ficamos aí fazendo violência por causa de coisas que queremos, ou emburrados como Acás, né? Querendo que não nos pertence. Então, a terra é uma coisa maravilhosa, que lá no início do Gênesis é dito, governai, cuidai. Aquela palavra dominai, ela significa cuidai. A terra nos foi dada para ser cuidada. E quando ela é partilhada, ela deveria ser partilhada de maneira que todos pudessem viver da terra. Então, aqui, o que nós precisamos fazer é avaliar o quanto somos apegados à terra, né?
E o quanto ela nos aproxima de Deus, ou o quanto ela nos separa de Deus. O quanto ela nos aproxima dos irmãos, ou o quanto ela nos separa dos irmãos. Porque nós estamos numa época do mundo, né, muito distante. Nós estamos, do livro de Josué, nós estamos distante 3.000 anos, quase. São outras realidades. Mas a palavra do Senhor continua valendo. Ela continua viva e eficaz. E nós precisamos refletir, e nós precisamos olhar para a nossa consciência, para a nossa responsabilidade também diante de Deus. Então, a terra é um dom, mas também é uma missão. Eu tenho uma missão em relação à terra. E eu não preciso pensar em coisas muito grandes, mas uma coisa que eu posso pensar é na ecologia, é em cuidar da terra, é na produção de lixo que eu tenho. Olha, isso é tão simples, né? Isso é tão simples e é tão difícil, porque ainda talvez a indisposição ou preguiça nos impeça de cuidar do lixo para que o lixo não envenene a terra, né? Naquilo que ele pode fazer. Então, vejam que sempre precisamos colocar a mão na consciência, sempre. A palavra deve perscrutar a nossa consciência. Nós não podemos ouvir a palavra e sair, né, do mesmo jeito. E aí veio o terceiro tema, que foi na quinta-feira passada, a hospitalidade em favor da vida. E vocês se lembram de Raabe. A hospitalidade é a coisa mais importante no Antigo Testamento. O pecado de Sodoma e Gomorra, que a gente sempre pensa que é um pecado sexual, na verdade não é. Sodoma e Gomorra não eram hospitaleiras. E antes lá do tema de Sodoma e Gomorra, nós temos aquela passagem, o capítulo 16 do Gênesis, onde Abraão vê os 3 homens que vêm, né, debaixo lá do carvalho de Mambré. E ele trata aqueles homens como se fossem Deus. Tanto que ele diz, meu Senhor, né? Não passes, te rogo, sem te deteres, para que eu possa vos servir. Porque era difícil ser peregrino naquele tempo, viajante, né? Então ele lava os pés, ele dá água, ele dá comida, e o Senhor se manifesta na hospitalidade. E Raabe é aquela prostituta estrangeira que mora no muro da cidade, como vocês devem ter visto, que é capaz de acolher os espiões, é capaz de perceber Deus neles, é capaz de se converter, né? De mudar, de ficar do lado de Josué e daqueles que pertenciam a Javé, e de se voltar para Javé. E isso faz de Raabe uma mulher que talvez não tivesse o mínimo valor na sociedade do seu tempo. Ela se torna a avó de Jesus, né? Porque vocês sabem que Raabe, vocês viram semana passada, que Raabe aparece na genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus. Ela é uma das 4 mulheres que são antecessoras de Jesus, antecessoras de Maria, uma das 4 matriarcas, que não são aquelas matriarcas clássicas, né? Sara, Rebeca, Raquel e Lia. Não, ali está Raabe, Tamar, Raabe, Betsabeia, né? Ruth e Betsabeia, que são 4 mulheres estrangeiras e pecadoras, como Raabe.
mas elas se tornam a voz, podemos dizer assim, né, de Jesus, porque Jesus descende delas, na genealogia de Mateus. E por quê? Porque ele redime, né? O pecado, a origem, não importam tanto para ele, como importa a abertura dessa mulher, a hospitalidade, o que ela faz, o que ela permite acontecer. E ela permite que o povo de Deus tome posse da terra prometida. É por meio dela, né? Porque quando os espiões vêm ali, no início do livro de Josué, em seguida os guardas vêm atrás procurando por eles. E o que Raabe faz? Esconde os homens. Ela poderia entregá-los. E se tivesse entregado, a missão deles teria acabado, né? E ela permanece. E aí, né, em tudo isso, vemos muita violência e temos a impressão de que essa violência é querida por Deus, que ela é fomentada por Deus. E hoje nós precisamos, talvez, né, vamos pedir a Deus que nos ajude a essa compreensão, a entender que a violência não vem de Deus. A violência é uma coisa humana e que não é desejada por Deus em nenhum momento, né? Então, temos aí, né, contemporânea a nós, uma frase dita pelo Papa Francisco: violência em nome de Deus é a maior blasfêmia. E olha que Deus nos ama muito, né? Porque nós estamos aí na iminência de eleições presidenciais e temos muita polarização e temos muita violência. Temos muita violência nos discursos, né? Nas falas, nos protestos. Isso talvez seja inerente à situação política do Brasil no momento, mas nós, cristãos, não podemos entrar nessa onda. Nós não podemos. Nós não podemos deixar o nosso coração se encher de ódio. E dizer que se Jesus estivesse aqui, ele se armaria, né? Cristão não se arma. Cristão não alimenta a violência. E para não alimentar a violência é preciso partir do coração, um coração não violento, um coração pacífico, mas também externamente eu não posso me armar. E vocês podem me perguntar de onde que eu estou tirando isso. Eu tiro isso da igreja primitiva. Lá no início da igreja, quando as pessoas ouviam o anúncio do evangelho, o querigma, e elas se convertiam e pediam para ser batizadas, elas eram examinadas pelos catequistas, que era aquele período que a gente sabe que chama catecumenato, né? E no catecumenato, ao serem examinadas, a pergunta que se fazia a elas, a primeira pergunta era qual era a profissão delas. E se fosse uma profissão violenta, ela era convidada a abandonar a profissão. Senão, ela não podia ser batizada. O cristão morre para não matar. Por isso que tem o martírio, né? Por que os cristãos morreram mártires? Porque eles não enfrentavam a violência. Eles testemunhavam aquilo que acreditavam, né? Ontem mesmo eu perguntei para os meus alunos de teologia na faculdade,
para uma turma, eu falei, quando vocês pensam numa pessoa espiritual, o que vem à mente de vocês, né? E aí foi meio unânime, assim, um monge budista. É interessante isso, né? Ao invés da gente ver poderíamos pensar até no Papa Francisco, mas tem católicos que não gostam do Papa Francisco porque ele é muito pacífico, né? Mas pensem que quando, né, para nós seria uma honra se, quando se pensasse em alguém espiritual, se lembrasse dos cristãos, né? Mas nós ainda, infelizmente, estamos longe de parecermos, não é de sermos, de parecermos, né, pessoas espirituais, como uma referência, né? Então, alguém disse, oh, o Dalai Lama, né? Eu pensei no Dalai Lama, eu pensei no monge budista, foi a minha primeira ideia, alguém pacífico, alguém espiritual, né? Então, é o Papa Francisco que está dizendo, a violência em nome de Deus é uma blasfêmia. O que é blasfêmia? É um pecado contra Deus. É uma ofensa a Deus. Dizer que Deus é um Deus violento. Então, vamos pensar. Eu sei que no momento é difícil de pensar isso, mas vamos pensar em sermos pacíficos, em não querer matar as pessoas, porque nós resolvemos as coisas matando, né? Nós não matamos efetivamente, porque isso tem uma decorrência depois. Mas parece que a gente diz assim, se fulano morresse, tudo se resolvia. Eu acho que fulano devia morrer, esses deviam morrer, aqueles deviam morrer. Por que não morre? Por que Deus não leva? Isso é violência interna, né, dentro do coração. E que se depois nós estivermos armados, isso vira uma violência externa também, né? Então, a palavra hoje nos convida a refletir sobre algo que está muito premente aí nos nossos dias, né? E que a gente não pode virar as costas e nem fechar os olhos. Precisamos olhar de frente, né? E pedir a Deus que nos faça pessoas pacíficas, né? Pessoas que queiram a vida, e a vida em abundância, como Deus quer, e não a morte em abundância, porque a morte, como violência, não resolve nada, nenhum problema. E vocês podem me dizer assim, mas Jesus não diz no Evangelho que o reino dos céus é dos violentos? Vocês lembram disso? Lembram dessa frase? Vamos lá. Passando mais um slide, eu acho que está aí. Tem o próximo, né, que tem essas imagens. Isso a gente vai hoje falar do cerco de Jericó, ou da queda de Jericó, né, das muralhas de Jericó. E aí tem essas imagens bonitas para a gente, talvez depois, se lembrar delas quando falar de como acontece o cerco. E tem um livro, o livro base, que trata desse tema da violência, e ele vai dizer algo muito sério sobre o capítulo 6 do livro de Josué. Pode passar, Denilson. Ele diz assim, Josué 6:1, 21, é um verdadeiro manual ou propaganda de guerra santa dos poderosos, de conquista, de violência, de massacre de população local, que serviu por séculos para sustentar argumentações religiosas de violência e guerras contra as populações inimigas. Ainda hoje, a leitura fundamentalista transforma o cerco de Jericó numa batalha espiritual contra as forças malignas,
alimentando os cristãos com fanatismo religioso, desconectado da missão cristã a serviço da vida e da justiça. Até algumas pessoas disseram que não iam participar da aula hoje porque iam no cerco de Jericó, né? Estão fazendo o cerco de Jericó. Isso. Então, vejam, esse texto do cerco de Jericó, ou da queda da muralha, ele serviu por muitos anos para sustentar guerra santa. Cruzada, vocês lembram, né? No ano 1000, na Idade Média, quanta morte houve em nome da libertação dos lugares santos, como se os não cristãos não fossem irmãos, né? Hoje nós temos uma outra concepção. Os não cristãos, muçulmanos, judeus, são nossos irmãos, né? E todos amamos um Deus único, que talvez tenha nome diferente, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, Criador, o Pai de todos. E somos todos irmãos. Então, essa ideia precisa ser superada por uma outra reflexão, né? De que a violência é necessária e que precisamos nos libertar dos inimigos e de começarmos a fazer inimigo por todo lado, né? E quando não tem os inimigos físicos, tem os inimigos espirituais. De qualquer maneira, quando eu vejo muito inimigo espiritual de todo lado, eu estou falando em forças, né? Espirituais, malignas, a gente continua ainda alimentando essa violência dentro do coração. Tem uma historinha que vocês já devem ter ouvido, que o menino pergunta para o pai: se matarem, pai, todos os bandidos, o que é que fica, né? Como é que fica o mundo? Se acabarem, né, destruírem todos os bandidos e marginais. O pai responde: ficam os assassinos. Porque às vezes a gente pensa em limpar o mundo, né? Ai, a melhor cadeia é o cemitério, né? Melhor lugar para... E quem é que deseja isso? Então, quando eu desejo no meu coração, eu já estou realizando de alguma maneira uma coisa. Eu estou alimentando algo, né? Então, um coração pacífico, né? Um coração contrito e humilde, diz o Salmo 50. É esse que Deus não despreza. E aí, passando para frente desse texto, nós temos essa passagem do Evangelho de Mateus que diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. O reino sofre violência, e violentos se apoderam dele. Aqui tem um trocadilho, vamos dizer assim, né? Tem um duplo sentido. O reino dos céus sempre sofre violência, porque o reino dos céus é um reino que contraria um aspecto da natureza humana, que é o pecado, que é a tendência para o mal, que é a tendência para a morte, que é a tendência para o egoísmo, para o orgulho. E o reino é algo muito parecido com o céu, o reino dos céus, né? É algo que devemos chegar. E violentos se apoderam do reino dos céus. Como? Qual violência, né? De qual violência o Evangelho está falando? É da violência contra si mesmo.
O reino do céu é daqueles que conseguem ser violentos para consigo. Mas o que significa ser violento para consigo mesmo? Significa vencer todo o mal que está em si. Porque é difícil vencer o mal, né? Vocês já ouviram aquela frase que diz assim: quando eu sou boa, mas quando eu sou má, eu sou melhor ainda. Parece que há um prazer em ser mal. E é preciso vencer esse prazer em ser mal. Né? Que tem uns pecados que a gente sabe que é pecado, mas vai, né? Às vezes é um deboche de alguém, às vezes é um julgamento, às vezes é uma crítica, às vezes, né, uma vingancinha, né? A vingança é um prato que se come frio, e isso dentro de casa, né? Com os vizinhos, com os parentes, com os irmãos de comunidade. Não é, né, uma coisa fora, no mundo. E para eu conseguir me livrar dessas atitudes, eu preciso fazer uma força muito grande. Porque o pecado me domina, né? Então eu preciso ter uma coragem imensa para me enfrentar. A primeira pessoa que eu preciso enfrentar sou eu mesmo, né? Para conversão, porque para eu me converter eu preciso de um enfrentamento. E essa ideia se completa com Mateus 5, aquilo que a gente chama de bem-aventuranças. Porque Mateus 5 vai dizer: felizes os mansos, não os violentos, porque herdarão a terra é dos mansos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olhem só, nós dizemos que Deus é misericordioso. Ele é, mas eu só alcanço misericórdia se eu for misericordiosa. Eu não posso dizer, eu vou ser ruim à vontade, porque daí Deus é misericordioso, eu sou ruim, mas Deus é bom, então tá tudo certo. Não, né? Eu também preciso ser. É aquela parábola, né, daquele administrador que perdoa o pecado do seu, né, a dívida do seu empregado, e o empregado sai dali e por uma dívida muito menor quer matar o seu, né, aquele que lhe deve, quer lançar na cadeia, na prisão, e o dono lá, o administrador, ele diz: eu fui misericordioso para com você, como que você é mau para com seu irmão? Então, alcança a misericórdia quem, experimentando misericórdia, age com misericórdia. Olha quanta coisa para a gente pensar, né? E rezar esses dias. Felizes os puros no coração, não é os puros de coração, é no coração, coração puro, porque verão a Deus. Vocês não querem ver Deus? Então, para ver Deus, tem que ser puro no coração. E pureza de coração, na pureza de coração, no coração, não cabe a violência. Não cabe. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Outra coisa, você quer ser chamado filho de Deus? Quer que Deus diga, esse aqui é meu filho? Porque eu digo que sou filha de Deus, né? Mas eu espero que Deus também diga, essa aqui é minha filha. Dá um prazer, né, quando alguém diz, né? Às vezes alguém tem orgulho do filho e diz, esse aqui é meu filho, né? Quero te mostrar meu filho. Para ser filho de Deus, precisa promover paz.
E olha, gente, até o dia das eleições, nós precisamos promover paz, né? Precisamos começar a falar, calma, gente, calma, que isso não vai mudar tanto a vida de todo mundo, assim como a gente pensa. Calma, né? Calma em casa, calma, não vamos brigar, vamos perder amizade com parente, com vizinho, com todo mundo por causa de política. E os políticos não estão nem aí com a gente depois, a verdade é essa. Principalmente no Brasil, né? Então, não vamos perder a nossa vida por eles. Se vamos perder a nossa vida, vamos perder por Deus, né? Mas não por eles. Para fazer valer uma coisa que de fato vale. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, perseguidos, não perseguidores. Vejam que tudo aí diz não à violência. Não à violência. E se isso demora para entrar no nosso coração, nós precisamos repetir isso todo dia, sabe? Todo dia rezar as bem-aventuranças. Todo dia. Lembrar. E procurar se identificar, né, com essa bem-aventurança. Perguntar-se em que ponto estou, né, nessa situação. Muito bem, vamos para frente. Então, nós temos um contexto que eu vi que vocês já estudaram muito, né? Vocês sabem quando que foi escrito o livro de Josué, vocês sabem em que contexto, então é aquela história assim, de qual época que é, sobre qual época. O livro de Josué é um livro sobre a época da entrada na Terra, 1200 a.C. Mas ele é escrito, muito dele, na época de Josias, né? Do rei Josias, da reforma deuteronomista. Então, é preciso entender que o livro de Josué não é um livro de crônica. O que é crônica? Crônica é ata de reunião. O livro de Josué não é um livro historiográfico que tem a intenção de contar exatamente como a história aconteceu, mas ele é um livro que usa parte da história para falar de algo mais. Então, existem interesses militares, interesses econômicos por trás daquilo que é dito no livro de Josué. Não são coisas bonitas, não são. Ele alimenta uma certa violência. Mas é aí que a gente tem que procurar onde é que Deus está, como eu dizia lá no começo da aula. Né? Então, quando nós falamos do cerco de Jericó e das muralhas de Jericó, nós estamos falando de uma coisa que existia naquela época lá da entrada na Terra, que são as cidades-estado. Cidade-estado era uma cidade murada, como um feudo, né? Como essas cidades que a gente vê da Idade Média. O que nós sabemos historicamente da arqueologia é que a cidade de Jericó foi destruída em 1400 a.C. Ela não existia em 1200, na entrada da Terra. Existia um território, mas esse território não tinha muro. Então, é como contar uma história, né? Contar, é trazer para o presente uma realidade do passado, para entender alguma outra coisa. Isso talvez seja a coisa mais difícil de entender, né? Quer dizer, quando Josué entra na terra, a terra não tem muro. O muro tinha caído 200 anos antes de Josué chegar.
Mas, quando é escrito o livro de Josué, na época de Josias, então se traz aquela situação para contar algo mais importante. E eu acho que esse algo mais importante é aí que Deus entra muito e que vale para nós hoje também, né? Então, isso é importante, entender essa história, né? E aí vamos para frente, que vamos entrar lá já no tema de Jericó. Então, nós temos o quê? Vocês têm a Bíblia aí com vocês? Vamos lá no capítulo 6 de Josué. Então, o que é que nós temos? Nós podemos dividir esse capítulo em várias perícopes, como eu dividi aí. Perícope é uma unidade de sentido, de começo, meio e fim, né? Então, a gente tem uma unidade de sentido de 1 a 5, depois de 5 a 9, daí no 10. E o que é que nós temos? De 1 a 5, nós temos uma ordem de Javé. E a ordem, né, é uma ordem assim. Ora, Jericó estava fechada e trancada com ferrolhos contra os israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Yahvé disse então a Josué: Vê, entrego nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Vós, todos os combatentes, dai volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez. E assim fareis durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. Aí já é a segunda, né? De 5 a 9. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando tocarem com fragor o chifre de carneiro, assim que ouvirdes o som da trombeta, todo o povo lançará um grande grito de guerra. E as muralhas da cidade cairão e o povo subirá, cada um no lugar à sua frente. Então, nós temos aí até o versículo 5, que é a ordem de Javé a Josué, para Josué falar com o povo e com os sacerdotes. Então, na perícope ali do 6, Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Tomai a arca da aliança, e 7 sacerdotes tomem 7 trombetas de chifre de carneiro e precedam a arca de Yahvé. Depois disse ao povo: Passai, dai volta à cidade, e os guerreiros marchem diante da arca de Yahvé. Foi feito como Josué havia dito ao povo. 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifre de carneiro diante de Yahvé, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança de Yahvé vinha atrás deles. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia atrás da arca, e marchando tocavam as trombetas. Josué, porém, havia dado ao povo a seguinte ordem: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, e não saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: lançai o grito de guerra. Então lançareis o grito de guerra. Então, até aqui, o que é que nós temos? Nós temos uma mistura. Que mistura é essa? Então, nós temos uma mistura de ordem, estratégia de guerra, mas, ao mesmo tempo, temos uma coisa religiosa acontecendo. Então, tem um rito acontecendo, né? Uma coisa como se fosse algo sacramental, né?
Então, até ali o versículo 5, nós temos uma narrativa que nós podemos chamar de militar, que era comum e que se usava para apavorar os inimigos. E depois nós temos como que um caráter litúrgico, uma liturgia acontecendo ao mesmo tempo. E essa liturgia, ela tem simbolismos, como toda liturgia, né? Entre eles, esse 7, 7, 7, 7, 7, né? 7 sacerdotes, 7 trombetas, né? E 7 dias. Vejam as coisas que aparecem aí. Então, vamos entender o que tem aqui. Aqui tem uma coisa que a gente poderia olhar como um milagre. O que é um milagre? O milagre é quando o comum se torna extraordinário. O milagre não é uma mágica. O milagre é quando o ordinário se torna extraordinário. Quando esse ordinário se transforma numa coisa com um sentido muito maior. Então, é verdade, né? Vamos pensar essa narrativa, porque no capítulo 6 de Josué, os escribas acreditam que isso possa acontecer. Isso que acontece em Jericó, aconteça. Isso pode acontecer. Era comum, no mundo antigo, que quando uma cidade ia chamar outra para a guerra, os soldados, eles iam chegando aos poucos, e quando os soldados chegavam, eles se apresentavam. E o que acontece? Acontece um ato de extrema inteligência na proposta da queda de Jericó. Porque Josué e o exército de Israel estavam acampados um pouco longe de Jericó. Então, a cidade está fechada com ferrolhos, porque os habitantes da cidade estão com medo de Josué. Por isso, eles não sabem quantas pessoas tem no acampamento. E Josué não tem muita gente. Por isso que Javé diz que quem vai vencer é ele, não é Josué. Isso para nós também, né? Às vezes nós não temos a menor força para vencer as dificuldades, mas a gente tem que fazer um movimento. E quando faz um movimento, Deus age. É isso que nós precisamos entender. Então, Josué faz uma coisa engraçada. Chega a ser cômica aquilo que Josué faz. Porque, que na verdade não foi Josué que fez, foi Deus que mandou ele fazer. Ele diz, você vai, por 6 dias, chamar os sacerdotes e o povo, e eles vão dar uma volta em volta do muro. O que significa? Lá dentro da cidade, eles não estão vendo nada. Então, o que eles sabem? Eles escutam um barulho, é chifre tocando, é marcha de homens, deu uma volta. Chegou parte do exército. Mas precisa ver quando que vão atacar. E eles só vão atacar quando todo o exército estiver reunido. No segundo dia, os mesmos que foram no primeiro dia fazem a volta de novo. Por isso que Josué diz, vocês não vão gritar. Porque se gritar, né, tira o elemento surpresa, porque o grito é o ponto final ali, é o que vai, né, lançar o pavor. Então, no segundo dia, os mesmos que foram no primeiro dia dão a volta.
Mas lá dentro da cidade, eles pensam, chegou mais uma parte do exército, e olha como é grande, porque deu a volta, e volta para o acampamento. No terceiro dia, os mesmos sacerdotes, a arca, o povo, dão a volta. E depois, no quarto dia, e no quinto dia, e no sexto dia. No último dia, eles vão dar 7 voltas. E parece que é um exército que não acaba mais. Quem está lá dentro fica apavorado. É muito soldado. Sabem aquela imagem assim de desenho animado? Que lá dentro está todo mundo apavorado e fora tem 4 gatos dando a volta? É um grupinho de nada, né? Mas eles usam do medo do inimigo. Então, se diz que a muralha cai. O que derruba a muralha? Né? Alguns autores dizem o medo deles, eles derrubam a muralha. Mas também pode dizer, né? Alguma coisa derruba a muralha, pode ser até o milagre divino. Mas é mais interessante se pensar que os soldados estavam tão apavorados que eles entregam. Porque quando a gente está muito apavorado, está com muito medo, o que acontece? A gente se perde. E eu coloquei para vocês o texto de Êxodo 14, 24, 31, porque esse texto de Êxodo 14 é a passagem do Mar Vermelho. O povo está passando e o faraó está atrás. Mas diz o texto, esse texto é lido na Páscoa, inclusive, diz o texto que o exército do faraó estava acampado na praia. E diz que do lado do exército era uma escuridão tenebrosa. Então, imagine que você está com medo, que tem uma escuridão. E, segundo parece, os soldados estavam parados, paralisados ali. Então, vem um vento, diz que Javé lançou um vento, né? E esse vento também assusta. Não assusta? Aqui em Cascavel venta tanto que a gente que está nos prédios, a gente fala, meu Deus, que vento, parece que vai cair o prédio. Então, o vento também assusta. E os soldados do faraó ficaram com tanto medo daquilo que eles falaram, vamos fugir. E ao invés de ir para o lado do Egito, eles correram para dentro do mar, de noite, de medo, da escuridão, do vento. E diz o final do texto que, de manhã cedo, estavam todos afogados na praia. Não foi Deus que matou, foi o medo deles. Ficaram tão apavorados, com medo desse Deus dos escravos, que eles se perderam. O medo, meus queridos, é um péssimo companheiro. E ali, parece que em Jericó também é o medo, que faz com que as muralhas caiam. Bom, para nós vale uma fala de Jesus, né? Que vai dizer lá para os homens, para os discípulos, para os apóstolos, por que tendes medo, né? Lembram? Eles estão lá no barco, com medo, tempestade, e eles dizem, homens de pouca fé. Daí decorre que quem tem fé não tem medo. E a gente precisa perguntar quanto medo a gente tem.
Porque o medo, ele é uma falta de fé, que é falta de confiança. Em último caso, é uma emoção humana? É, mas é também uma falta de confiança. E o contrário de medo não é coragem. A gente pensa que o oposto do medo é a coragem. Não. O oposto do medo é o amor. Então, de novo, vem de encontro com essa ideia, né? Da não violência. Eu não preciso ter medo. E geralmente a gente, quando tem medo, fica violento. Não é? É tanto medo. Nós precisamos parar de ter medo. Precisamos parar de ter medo. Porque o Senhor está conosco. Se tivermos que morrer mártires, vamos morrer, né? Às vezes a gente ouve as pessoas falando o comunismo vai entrar no Brasil. Bom, se entrar o comunismo, eu vou ser perseguida. E aí, se eu for perseguida, eu vou morrer mártir. Que bom, né? Pronto, tá tudo certo, né? Não é tão simples assim, mas essa deveria ser a lógica do nosso pensamento. Daí a nossa lógica, às vezes, é combate, né? Combater. Não é combater com a violência, é enfrentar com amor. E quando se diz enfrentar com amor, é amar e trazer Deus para essa realidade também. Trazer Deus para a vida, né? Por isso que ali no cerco de Jericó é o Senhor, afinal de contas, né? Vai em nome dele, é litúrgico. Tem a Arca da Aliança, os sacerdotes têm uma função. É todo o povo misturado, não são soldados. No cerco de Jericó é um exército, mas não é de soldado. É um exército que pertence ao Senhor. Quer dizer, são o povo, é o povo, né, que é constituído de gente simples, de mulheres, de crianças, de sacerdotes, e onde cada um tem a sua função. Né? E a arca vai no meio, porque o Senhor está no meio do povo. Ele está no meio de nós. É isso que diz. Né? Então, nós temos muitas palavras para refletir, né? Muitas palavras para alimentar a nossa fé. E aí, nós sabemos que lá se diz que eles entraram, né? E acabaram com tudo. Mataram homens, mulheres e crianças e lançaram tudo ao anátema, que é o Éren, né? Que significa o quê? Que todas as coisas que haviam lá, objetos de valor, ouro, prata, né? Pedra preciosa, tudo isso era anátema. Anátema significa pertence a Deus. Não pode ser tomado, né? Não pode virar despojo de guerra. E essa é a ordem do Senhor. O que isso significa? Né? Qual é o significado disso? O significado é que a guerra ela existe para enriquecer. Se nós olharmos para os romanos, na época da paz romana, né, da Pax Romana, que era a época das conquistas, os homens mais ricos eram os generais do exército e os soldados que iam para a guerra. Por quê? Porque os soldados eles podem ficar com os despojos, ou seja, com os bens daqueles que eles mataram. Então, quando a gente assiste filme antigo de guerra, né, a gente vê que os soldados pegam manto,
capacete, espada, cinto, né? Tudo. Tudo isso é de quem consegue pegar. É essa a ideia. E a entrada na terra, na cidade de Jericó, não era para ficar rico, era para entrar na terra prometida. Então, se a pessoa que entra, né, depois de ter feito todo esse trabalho, uma semana inteira, 7 dias, ela pega um jarro de ouro, um prato de prata, e ela toma gosto pela guerra. A Guerra Santa é uma guerra pela terra, mas é aquela terra, não é o mundo inteiro como os romanos faziam. É a terra para eles viverem da terra. E não a guerra para enriquecer. Então, as coisas são consagradas a Deus, que é de Deus. Tudo que tiver é de Deus. Então, tudo que tiver vai para o templo. Para quê? Para que as pessoas não briguem entre si pela posse dessas coisas. E para que elas não pensem que agora que conseguimos 5 jarros de ouro, vamos combater, destruir mais uma cidade para pegar mais 5 jarros de ouro para ficarmos mais ricos. Dá para compreender isso? A Guerra Santa é uma guerra pela conquista de um lugar e não para enriquecer. Por isso que a guerra chama santa. Porque toda guerra que não é santa é uma guerra para enriquecer com os despojos daqueles que foram dominados. E aí se diz, né, por que que eles mataram todo mundo, os homens, as mulheres e as crianças? É como uma consagração também. Por mais absurdo que pareça, né? Naquela época, quando se conquistava um povo, se matava os homens, matavam as crianças, porque as crianças davam custo, né? Matavam as pessoas mais velhas, mulheres mais velhas. Mulheres bonitas, jovens, viravam escravas sexuais. Jovens, rapazes, jovens, viravam escravos sexuais também. Ou escravos de outra forma. Então, quando não se... É quase que dizer assim, é melhor morrer do que ser escravizado. Então, matar essas pessoas era um ato de misericórdia. Nós sabemos que aqui no Brasil, os portugueses não conseguiram escravizar os indígenas porque eles não permitiam ser escravizados. E a gente sabe que as mães indígenas matavam os próprios filhos para eles não serem escravizados. Né? Então, pior do que a morte é a escravidão. Então, da parte do povo de Israel, lançar o anátema era uma forma de não escravizar, porque eles não podiam ter escravos também. Agora, com a aula da semana passada, a história da Raabe, nós sabemos que havia a possibilidade deles se juntarem ao povo, se eles quisessem, né? Se eles, como Raabe, tivessem visto neste povo, nesta conquista, né, o Deus vive verdadeiro, se ela tivesse visto a possibilidade de se tornar um povo. Se eles tivessem querido, tivessem aceitado entrar no povo, eles poderiam ter entrado. Né? Então, antes tem uma proposta
de pertencer ao povo, não como escravo, mas como livre. E depois, então, tem a consequência, né, de não aceitar essa proposta, como fez Raabe. Por isso, o povo de Israel, dentro dessa perspectiva de pensamento, é considerado muito mais justo e misericordioso do que os povos antigos. Porque pensem, né? Aqui tem uma pessoa forte, então eu posso escravizá-la. Então, não ter escravos, né? Não fazer dos despojos da guerra elementos para enriquecer, né? Seja com ouro, prata, pessoas e etc. Então, eu acho que isso, né, pode aliviar bastante essa ideia de que havia muita violência. Existe muita violência, mas ainda o povo de Deus está, de alguma maneira, mais evoluído do que os povos mais antigos. Pensando nos assírios, por exemplo, ou nos babilônicos, né? Que é o período ali que a gente sabe pelo contexto contemporâneo. O que resta a nós é perguntar assim, o quanto nós estamos mais evoluídos do que eles. Porque quando a gente lê o texto bíblico, a gente acha que eles são muito atrasados, né? Que eles são muito violentos, que aquilo é um absurdo. Como é que Deus permite isso, ou permitiu? Mas se pararmos de olhar para eles e olharmos para nós precisamos nos perguntar o quanto somos melhores do que eles. E se somos pacíficos, vamos pensar assim, entre aspas, né? Ou menos violentos, porque somos internamente menos violentos, já temos todas aquelas bem-aventuranças em nós, ou porque a lei dificulta a violência. Compreende a minha pergunta? Porque antes não tinha tanta lei como temos hoje, né? Hoje está até perigoso de todo lado, né? Por exemplo, essas leis com relação às mulheres, tem mulher que se prevalece disso e acusa os homens de serem violentos e eles nem foram violentos, né? Isso pode acontecer. Então, disse que quanto mais leis tem um povo, mais isso significa que esse povo não é ético, né? Quando eu preciso de lei é porque eu não tenho esse valor em mim. Então, nós não matamos as pessoas e não escravizamos as pessoas, porque nós somos pessoas que entenderam que isso não é bom, ou porque a lei não nos permite. Cascavel tem, de novo, muitos radares. Por quê? As pessoas, que não somos nós, naturalmente, não respeitam o limite de velocidade. Não respeitam, né? Avenida Brasil, né? O problema é que muita gente não aceita, que tem que fazer o contorno para ir do outro lado, que é atravessar ali pelo meio, como era antigamente. Então tem que pôr radar ali, é câmera para todo lado. Para quê? Né? Por quê? Porque não conseguimos, ou não conseguem, não sei quem, né? Ver nisso um valor. Ver no limite de velocidade um valor de proteção à vida. Nessa semana do trânsito, proteção à vida. Se eu corro demais, o risco é maior dentro da cidade, etc.
Então, o que eu pergunto é isso. Às vezes nós olhamos para o texto bíblico e achamos que isso é muito grave, a vida como eles eram, o pensamento deles, parece que é muito violento. Mas aí temos que voltar para nós, não julgá-los, mas voltar para nós e perguntar: mas e eu? Porque isso tem que valer para eu refletir, né? A mim mesma. Eles servem como um espelho para mim. Eu não sou violenta porque não sou violenta, ou não sou violenta porque alguma coisa me reprime, né? Uma lei, alguma coisa, algo me reprime. Mas se não tivesse a lei ou a repressão, eu seria tanto ou mais violenta por muito menos, né? Que é como diz lá no Gênesis, a violência começa, se mata um homem por um motivo até compreensível, mas daqui a pouco se mata o outro por uma banalidade. E nós não estamos em uma época de muita violência e muita morte, né, assassinatos por banalidade. E quando pensamos que Cascavel é uma cidade, falando de Cascavel, não sei, eu acho que ela tem 70% de católicos, né? E os que não são católicos são evangélicos. Então, são cristãos. Não tem muito muçulmano aqui que eu saiba, e judeu, né? E pagão, como se poderia dizer. Tem muito cristão, e quanta violência que temos. Então, eu acho que é nesse sentido que precisamos refletir, né? Essa mensagem que veio no início do Papa Francisco, de dizer que falar, né, que a violência, falar de violência em nome de Deus é a maior blasfêmia. A violência pode ser algo humano, nosso, fruto do pecado, né? Reflexo do pecado, mas nunca é algo que vem, que pertence a Deus. E ali no cerco de Jericó, né, na destruição das muralhas, a gente vê Deus dando uma estratégia, né? Então, como eu disse, até engraçada, para que eles apavorem. Então, eles vencem pelo medo, não é tanto pelas armas, mas eles vencem pelo medo. Então, é uma coisa quase que de criança, né? Bom, estamos aí no final, já. Eu coloquei essa frase final, essa é uma frase, assim, muito lembrada do livro de Josué, né? Que está lá no finalzinho do livro de Josué, 24:15, na qual Josué diz, né, para os homens, chefes de tribo, que estão ali naquela realidade que é a aliança, né, que eles vão fazer, no capítulo 24, a renovação da aliança, e Josué diz para eles, com toda a liberdade: vocês querem servir a Deus? Né? Se vocês quiserem, ali na Assembleia de Siquém, né? Se vocês quiserem, sirvam. Vocês são livres hoje para ficar ou ir. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, temos em Josué este homem, né? Como dizia o padre Luiz Carlos lá na primeira aula, segundo o coração de Deus, né? Um líder segundo o coração de Deus. Então,
que nós podemos ser, né? De alguma forma que Josué possa ter nos inspirado, né? A ser pessoas melhores nesse mês da Bíblia, que isso, nessa aula de hoje, possa nos ajudar, né? A mudar um pouco a realidade de violência que tanto nos rodeia, né? Nos últimos tempos. Que não sejamos construtores de violência, que não sejamos, né, pessoas que nutrem a violência, mas que possamos ser julgados pelo amor, como, né, era no início também, algo que fica, né, da primeira aula lá que eu vi os slides do Padre Luiz Carlos, né? Que o amor seja o nosso alimento, que o amor seja a nossa ação. Se tiver alguma pergunta, tem 3 minutos. Sinais, não sobrou muito tempo, me perdoe. Quiserem comentar alguma coisa, abrir o microfone, né? Fiquem à vontade. Nada a declarar? Não gostou, Bernadette? Não gostou? Diga uma palavra aí, Bernadette. Não, o que eu tô rindo aqui porque ela falou bastante da violência, né? Mas daí eles saíam, rodeavam os muros, né, numa turma, depois ia a mesma turma para dar a impressão de que eram bastante. Então, desde aquele tempo, a mentira, né? A mentira já existia, né? E a mentira gera violência. Daí não era uma mentira, uma estratégia. É uma estratégia, é verdade. A Graça tá puxando o saco, Graça. Bom, Mas é uma estratégia inteligente. É uma estratégia inteligente, concordo. Parabéns, Helenira. Tudo bem? Estava com saudades de você. Uma Olha, que reflexão bom. belíssima do livro de Josué. Me lembrou muitas aulas que tivemos na faculdade e assim foi muito bom ouvi-la novamente. E eu acho que é um tema bem pertinente, né? Nessa atual situação que nós vivemos aqui no Brasil e no mundo todo, né? Nós, como cristãos, falar mais do livro de Josué, né? Estudar mais e buscar refletir mais. Eu acho que a sua reflexão, pelo menos para mim, despertou isso, né? Quer dizer, desde o começo do livro, né, com o padre Luiz Carlos, foi assim uma caminhada muito, muito bacana e de grande valia para a atual situação. Parabéns. Parabéns, Luiz Carlos, também, pela sua apresentação. Perdi uma, mas assisti depois, foi muito bom. Espero que vocês repitam de novo, né, novamente, mais estudos dessa forma. Que bom. Marcelo Luiz, em nome de todos os seminaristas ali, quer dizer uma palavra, Marcelo? Boa noite, padre, professora Lenira, todos os presentes, né? Acho que é uma ótima oportunidade para nós aprofundarmos nossos conhecimentos bíblicos. Apesar de a gente ser novo, ainda temos muito a aprender, mas cada padre e professora Lenira expressou muito bem a mística desse livro, né? E também o conteúdo dele. A gente fica um pouco assustado porque tem muitas coisas a serem aprendidas, né? Mas eu acho que o importante é isso, estar participando, estar assistindo. E obrigado pela disponibilidade, por estarem presentes, por estarem incentivando. Isso com certeza fará diferença lá na frente. E hoje também já faz diferença. Parabéns pelo projeto.
Obrigada. Que bom. Bom, então, assim, nós vamos concluindo, né, professora Helenira? Isso, podemos ir. As reflexões, né, vão ficando aí, dormindo com elas, né? Sonhando e acordando também, né? Que isso tudo possa ser digerido. Como disse o Marcelo, né? Tanta coisa para digerir, mas com a graça de Deus a gente vai conseguindo também, né? E transformando a própria vida, né? Transformando isso em alimento que vai fazendo de nós pessoas novas, né? Isso é muito importante. Cristãos de fato. É isso aí. A gratidão à professora Helenira, o Beto aí firme também, né? Todo mundo. A gente vê assim que, como o Marcelo dizia, um projeto que surgiu a partir, né, do nosso instituto, do qual a professora Helenira, o Adriano, nós trabalhamos juntos, o Instituto Arquidiocesano de Filosofia e Teologia, São João Paulo II, com reconhecimento pontifício, e toda a equipe que trabalha, professores, funcionários, a direção, nosso arcebispo Dom Abelar. A gente só tem que agradecer o empenho de toda essa equipe, de cada um de vocês também, que valorizaram esse projeto, sabendo que essa iniciativa, sabendo que esse momento é um despertar para muitas coisas ainda maiores, na nossa caminhada particular, na nossa caminhada de comunidade. A espiritualidade bíblica é um caminho a ser feito. Nós sentimos assim que os católicos, eles já estão buscando bastante conhecimento bíblico, mas a espiritualidade, a mística da palavra, ainda às vezes estamos ainda, né, estamos no caminho. E a gente vai se familiarizando. Os documentos da igreja, Dei Verbo, diz assim que é preciso debruçar-se sobre o texto sagrado, debruçar-se para criar familiaridade com ele. E pouco a pouco a gente vai sentindo como não precisa mais se esforçar muito para entender, porque o entendimento ele vai aflorando, o entendimento vai vindo, e seguindo os métodos, o método de estudo, da leitura orante, aprender e ir contemplando a palavra, né? Contemplar, imaginar, usar a nossa inteligência, usar a nossa imaginação. E certamente, né, certamente nossas atitudes vão sendo sempre de acordo, cada vez mais, com aquilo que a palavra de Deus nos pede. Toda palavra, como dizia a professora Helenira, toda palavra nos leva a nos tornar pessoas melhores. E esse é o caminho, não tem outro caminho. Então, estamos concluindo hoje esse ciclo, nesse mês de setembro com vocês. Nós começamos, né, no dia 1º, foi o início de tudo, né, o início do mês, e hoje estamos também, então, já ainda falta um pouquinho este mês, mas estamos concluindo esse trabalho. Agradecer a disponibilidade, o tempo, acompanhe, as aulas vão ficar gravadas, se alguém fica um pouquinho de dúvida, assista de novo, né, acompanhe de novo. Nós queremos, então, pedir a bênção. Eu gostaria que a professora Helenira fizesse as vezes da diaconisa, ou da acólita, aquela que despede o povo, né? Então, eu invoco a bênção, a gratidão a Deus, e depois a Helenira faz a despedida. Então, pedindo ao Senhor Deus que nos acompanhe, que nós tenhamos a palavra na mão, nos lábios, no coração, nos pés, e que nós tenhamos, né, a partir de tudo aquilo que aqui vivemos, sintamos-nos agradecidos e sigamos as trilhas deste grande herói, desse grande líder, deste grande povo, que é o povo de Deus nos tempos de Josué. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.